Acho que agora melhorou um pouco. Vamos ver. Vamos tentar fazer assim, né? Bom, vamos lá. Como eu prometi para vocês, eu vou fazer a cada 15 dias, eu pretendo fazer o que nós chamamos de trader no divã. Né? Então hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que alguém fez em algum momento, que gerou uma dúvida e eu acho interessante trazer para que a gente possa fazer algumas discussões, né, sobre o assunto. Então eu continuo incentivando vocês a mandarem suas dúvidas, mandarem os problemas que vocês têm enfrentado ali no dia a dia de trading, porque às vezes a gente pensa que só a gente passa por aquilo, mas quando a gente vai ver, não somos os únicos, né? Existem várias pessoas que passam pela mesma situação e é bom a gente estar compartilhando porque a gente aprende com as outras pessoas e além de aprender com as outras pessoas, a gente vê que não está sozinho, não se sente tão sozinho, na verdade, que é algo que muitas pessoas já passaram por isso. Então, eu estimulo vocês, eu incentivo a mandarem perguntas, sugestões. A maioria das perguntas e dúvidas as pessoas têm mandado no Telegram, né? O link do meu Telegram e do Telegram do Charlão tá aqui na descrição dessa live, né? Então, se você se identifica em querer participar, em querer ajudar, dar sugestões, trazer temas novos, conceitos, pode se inscrever no Telegram que você vai ser muito bem-vindo, né? A maioria das pessoas pergunta pelo Telegram, algumas me chamam no privado, outras pessoas colocam no grupo. Algumas das perguntas eu pego aqui no chat na hora que eu tô fazendo a live, né? E aí, para isso, tentar ajudar um pouco, né? Para que essa live, esse nosso trabalho, ele fique um pouco mais... que ele atenda mais a necessidade de vocês. Tá? Então essa é a minha proposta, esse é meu convite para vocês. Então mandem lá que eu recebo todas e eu vou analisar e trago uma. Hoje eu trouxe essa aqui, ó. Essa pergunta a gente já discutiu um pouquinho ela no nosso grupo do Telegram, mas hoje eu trouxe com um pouco de base fundamental, né? Eu trouxe fundamentada em cima do Mark Douglas, né? Que ele fala um pouco sobre isso, então eu trouxe um pouco fundamentado. Então a frase era a seguinte: ao tomar 3 stop loss no dia, independente do financeiro, eu paro de operar. Isto aconteceu recentemente comigo. No dia seguinte, após o ocorrido, fiz apenas uma operação. Tive um gain. Apareceram 2 outras oportunidades para entrar e não entrei. Porém, minha leitura estava correta. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa frase, pessoal. Eu fiz algumas mudanças, né, na forma como ela foi colocada, até para facilitar um pouco aqui a nossa interpretação. Lembrando sempre que o nosso objetivo é desenvolver, né, aperfeiçoar o nosso lado emocional para que nós possamos ganhar mais estabilidade emocional na hora das operações, sabendo que o nosso fator emocional ele contribui com a maior parte do que leva um operador, um trader a ter sucesso. Tudo bem? Vocês estão aí, pessoal? Estão todos aí? Estão me ouvindo? Estão entendendo? Beleza, tá, então vamos lá. A primeira coisa, né, eu trouxe isso para a gente analisar este depoimento sobre a perspectiva do Mark Douglas. Ai, peraí, deixa eu só aproveitar e colocar aqui no grupo, eu esqueci de avisar o pessoal que já tá tendo a live, eles sempre me pedem para avisar e eu acabo esquecendo de avisar, gente do céu. O pessoal do nosso grupo, peraí. Só mais um minutinho. Tudo feito ao vivo, só um minuto. Prontinho. Ai, vamos lá. Então, obrigada pela paciência de vocês. Vocês ainda estão aí? Vocês ainda estão aí? Estão aí? Então, firme e forte, bora lá, vamos trabalhar então, né? E como eu sempre gosto de pedir, eu gostaria que vocês participassem ativamente, dando sugestões, o ponto de vista de vocês, aqueles que já passaram por situações parecidas, é sempre bem-vindo, tá bom? Então vamos perceber em cima do ponto de vista do Mark Douglas, né? O que ele diz,
né? Assim, primeiro a gente tem aquela situação que pode ser que muitas pessoas já tenham passado por uma situação parecida, né? Quem aqui nunca teve o receio, né? Eu acho assim que a primeira coisa nessa frase que deve ficar bem claro e que foi bem interessante foi o fato da pessoa ter respeitado o limite de loss dela. Isso foi formidável, né? Então ali no primeiro dia que parou nos 3 stops. E aí entra outra questão, que é a questão problema, que quantas e quantas vezes a gente já não deixou de fazer operação por receio, né? Que eles chamam de hesitação, né? E eles falam que é um dos fatores que são fatores de risco para o trader, hesitar, né? E quantas vezes a gente já não hesitou? Então vamos pensar um pouquinho disso. O Mark Douglas, ele diz o seguinte, né? Que existe uma distância psicológica entre os resultados possíveis e o resultado obtido. O que é isso? Eu não sei se vocês aqui, se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu e acontece com frequência. Você olha ali o gráfico, você fica olhando para o gráfico e você fica pensando, nossa, olha a oportunidade que eu tenho de tirar um dinheiro nesse mercado, né? Só que quando a gente vai operar, a gente muitas vezes ou é mão de alface, né? Ou então sai antes da operação ser concretizada, quando nem entra na operação, na verdade, que foi uma das questões que eu trouxe, né, que faz parte do que a gente está discutindo hoje. Então, assim, o que isso quer dizer? O quanto há de diferença psicológica entre o que eu posso e o que eu de fato tenho. Porque se nós formos parar para pensar o quanto nós já poderíamos ter ganho nesse mercado e o quanto de fato a gente pegou, há uma diferença muito grande. Vocês concordam comigo? Ou não faz sentido isso para vocês? Eu gostaria de saber o que vocês acham com relação a isso, né? E aí, quando esta distância, né, ela não é interpretada, ela gera um sofrimento. E esse sofrimento, ele vem à base ou de angústia, ou de tristeza, ou de mão de alface, né? Como a gente ouve constantemente, ou de eu podia ter sido melhor. Se bem que muitas das vezes, né, o sentimento de eu poderia ter pego mais, ele é muito comum para nós traders, né? Mas assim, quando a gente não tem claro essa diferença psicológica que há entre os resultados possíveis, né, e os resultados obtidos, a frustração é muito maior. Então, nós vemos, né, o mercado, uma série de oportunidades. É claro que, estatisticamente falando, as possibilidades elas são limitadas, mas nós vemos as possibilidades muitas vezes, só que nós não fazemos parte dela algumas das vezes, né? E assim, a gente pode pensar, isso nos leva a pensar, e eu quero trazer vocês a essa reflexão, de que a diferença entre os operadores de sucesso, né, e aqueles que ficam sonhando, olhando as oportunidades passarem, e a gente acaba não entrando, né? Aqueles que não conseguem retirar do mercado aquilo que há de possibilidade de fato dentro dele, né? Assim, muitas vezes eu já li e já ouvi falar muitas vezes que as pessoas que atuam no mercado financeiro, elas têm uma inteligência acima da média. No entanto, não é a inteligência, né? Eu não sei o que vocês acham, mas assim, vamos pensar na seguinte situação. Existem pessoas que são mestres na sua profissão, fora do mercado financeiro, por exemplo. A gente vê histórias de muitos médicos entrando no mercado financeiro. A gente vê a história de muitos advogados, psicólogos, né? Nós vemos a história de pesquisadores. Então, são pessoas que, se nós formos olhar o histórico profissional delas, elas têm muito sucesso naquilo que elas fazem, naquilo que elas se formaram. E aí, por que não, então, muitas vezes, essas pessoas elas não conseguem atingir o objetivo no mercado financeiro, né? Por que será? É falta de inteligência? O que vocês acham?
Vocês estão aí, pessoal, ainda? Vocês estão tão quietinhos hoje. Meu Deus, será que eu tô falando sozinha? Não, tem gente aí. O que vocês acham que pode ser isso? Vocês acham que é falta de inteligência dessa pessoa, né? Que não consegue retirar o dinheiro do mercado? Será que quanto mais inteligente pro mercado financeiro, melhor? Então, o Mark Douglas, ele fala que não necessariamente, né? Que assim, ele diz, te incluir nessa, né, Moacir? Ele diz o seguinte, ele diz assim, que a inteligência unida a uma boa análise, ela pode contribuir sim, só que ela não é o fator determinante, a inteligência, né? Aí o Laércio está falando, eu acho que a falta de confiança, perfeito, Alex, é isso aí também, perfeito, é isso aí, que eu até vou falar na frente, confiança, aí o Luiz está falando também confiança em relação a um novo tipo de ciência que sim, que ainda não se domina, legal, perfeito, é isso mesmo, vocês acertaram em cheio. Então é o que ele traz mesmo, né? Ele fala assim que uma inteligência com uma boa análise, né, de mercado, ela pode contribuir. Só que ela não é o fator determinante para o sucesso, né? O que é que ele traz? Ele chama aqui de competências. O que são competências, né? É o seguinte, é o pensar diferente. Ele fala assim que a diferença está em pensar diferente. Porque assim, ó, nós criamos um determinado raciocínio, né? Eu lembro uma vez que eu fui conversar com uma pessoa que ele era da área de exatas, ele era engenheiro. E assim, eles pensam, claro, né, são formados para isso, de forma muito pragmática, né, de forma muito objetiva, de forma muito técnica. E naquele momento ele estava querendo entender algo que era bastante subjetivo, né? Então, assim, nós estávamos fazendo um trabalho juntos e nós tínhamos que tirar algumas conclusões em função de uma análise de um grupo. E assim, para ele aquilo não entrava na cabeça dele, né? Assim como que uma vez uma pessoa tentou me ensinar a fazer um cálculo dessas calculadoras científicas, aquilo não entrou na minha cabeça. Eu falei, gente, como que você consegue tirar esse resultado? E ela explicou umas 3 vezes e eu não consegui. O que isso quer dizer, né? Como foi falado aí pelo Luiz e pelo Laércio, não significa falta de inteligência. Significa o quê? A gente tem uma linha de raciocínio, que é o que o Mark Douglas está trazendo para a gente, do pensar diferente. A gente cria uma linha de raciocínio, uma forma de raciocínio, né? Que ele é um padrão. Quando a gente entra para uma nova profissão, para que a gente adquira essa confiança que vocês trouxeram aí, a gente tem que criar uma outra forma de raciocínio. São outros caminhos que nós temos que percorrer para chegar a uma conclusão. E bem sabiamente tratando, Mark Douglas, ele traz isso. Ele fala que não é a inteligência, porque a inteligência ela pode ajudar, mas o fator determinante é o pensar diferente, pensar fora da caixinha, né? E uma das coisas que ele fala do pensar diferente está relacionado com a competência, que é o que ele chama de competências. O que são competências? Competências é quando eu tenho algumas habilidades que me ajudam a atingir um objetivo. E como nós estamos falando de mercado financeiro, então ele diz que a habilidade de ter disciplina, concentração e confiança, ela é necessária para que eu possa atingir o meu objetivo como um bom trader, como um trader de sucesso. Então são essas competências, não apenas a inteligência, muito mais essas competências que farão com que eu tenha resultados diferentes, tá? Então é o conjunto dessas atitudes. E assim, que o bom trader, o bom profissional, mesmo diante de
insucessos momentâneos, quando ele tem essa confiança que vocês trouxeram, quando ele consegue manter a concentração e não dispersar no momento de operação e ter a disciplina, né, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis para a gente conseguir ter essa disciplina, né, ele atinge os resultados, ele atinge aquilo que nós falamos, que são os resultados possíveis versus os resultados que a gente atinge de fato. Então ele não fica nas possibilidades, ele consegue atingir esses resultados, né? E esse conjunto de habilidades que elas podem ser desenvolvidas, é isso que eu sempre trago para vocês. Eu não digo que elas são desenvolvidas com facilidade, mas eu acho que a partir do momento em que a gente começa a se conhecer, começa a conhecer as nossas limitações, quais são os nossos problemas ali nas operações, né, que eu consigo olhar para a tela e falar: todas as vezes que eu perco, né, dinheiro, mesmo dentro do meu gerenciamento, eu fico insatisfeita com essa situação e eu continuo operando até recuperar. Quando eu consigo chegar nessa conclusão, eu estou preparada, eu estou preparado para desenvolver outras habilidades que me levam a sair dessa situação, a não cometer mais esse tipo de comportamento, tá? Então, o que ele diz também? Que essas habilidades, elas acabam permitindo com que a gente deixe de lado a vulnerabilidade, aquele sentimento de estar vulnerável, estar muito sujeito, né, à situação do mercado por causa do medo. Eu acho bem interessante que quando ele vai narrando isso, sabe a sensação que dá? É como se a gente quisesse pegar aquilo que está tão próximo, mas a gente não consegue pegar. Porque o que ele fala assim que as pessoas que têm sucesso, elas entram e saem das operações sem nenhum remorso, sem nenhum sentimento de perda, né? Por quê? Porque tudo aquilo está gerenciado, né? Oi, Edvan, boa noite, tudo bom? Porque tudo aquilo está gerenciado. Tudo bom, Ricardo? Boa noite. Então ele traz essa questão, né? Oi, Mogi, boa noite. Então, assim, por mais que a gente não consiga desenvolver estas habilidades, né? Por mais que a gente acha, eu penso, poxa, eu sei que elas podem ajudar, mas eu não dou muita importância. Mas elas são importantes, porque a partir do momento que eu consigo desenvolvê-las, né, eu vou ficar menos vulnerável à situação de medo, né? E aí, eu lembro que uma vez eu já conversei com vocês sobre o quanto é paradoxal, né? O que é isso, né? O quanto é contraditório a nossa atuação no mercado financeiro, né? Uma das coisas que eu trouxe da outra vez para vocês foi o fato de que para atuar, né, para trabalhar no mercado financeiro, a gente precisa de muita disciplina. Isso todo mundo sabe, de cor salteado, até as pessoas que começaram no mercado recentemente, até os mais antigos. Mas o que atrai? Esse mercado atrai muito mais pessoa impulsiva, né? Isso é um paradoxo, né? Então isso é uma discrepância, é uma distorção, isso é uma diferença, divergência, né? Do que se precisa ter e do que se tem de fato e do que ele atrai, né? Então hoje eu vou trazer para vocês mais alguns paradoxos, para quê? Para que a gente possa pensar sobre eles na perspectiva do quê? Do autoconhecimento, para que eu possa buscar mudanças no meu comportamento e diminuir as chances de que o meu comportamento possa interferir nos meus resultados positivos, tá? Um paradoxo que é uma coisa muito comum é assim: se eu perguntar para qualquer pessoa que está aqui agora, né, vendo essa live, se eu falar para vocês têm um perfil de risco? A maioria vai me dizer que sim, né? Se não todos dirão que tem um perfil de risco, né? Só que entre eu dizer que eu tenho perfil de risco e eu saber que eu estou arriscando a toda a operação que eu faço no mercado, é diferente. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente imagina que os acidentes só acontecem com os outros, não é verdade? Quando a gente vê assim um acidente numa estrada,
né? E aí, de repente, a gente olha, a gente até pode pensar sobre aquele acidente, reduz tal, mas a gente acha que está meio que invulnerável com relação, não tem vulnerabilidade, né? Com relação àquele acidente, que ele não acontece com a gente, né? Então, é a mesma coisa. Eu sei que eu pensar que eu tenho um perfil de risco e toda vez que eu entrar numa operação eu saber que isso é arriscado, há uma diferença. O Gilberto tá falando que não tem. Não, você não tem, Gilberto. E como você opera sem perfil de risco? Você não tem. Como que a corretora liberou para você operar? Você preencheu errado ali, né? Aquelas perguntinhas da corretora, né, Gilberto? Então, você opera, Gilberto? Então, o que acontece, né? Mesmo, né, que a gente admita que a gente tem um perfil de risco, muitas vezes a gente nem tem isso claro para nós, né? E sabe o que é pior? Que assim, a gente se esforça para evitar o inevitável. Vamos pensar o que é isso. Toda operação, né? Se toda operação eu entro pensando em não tomar stop, né, em não correr risco de perder, eu estou me esforçando para evitar o que é inevitável, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente assume, né, ser uma pessoa de risco quando realiza um trader, há uma diferença psicológica em não aceitar correr o risco e as consequências desse risco. Tá fazendo sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Porque assim, uma coisa é eu saber que o meu perfil de risco, né? Loss grande hoje, Gilberto. Puxa vida. Ah, legal, Luiz, tá entendendo? Que bom. Porque muitas vezes a gente fala as coisas, mas de fato, a gente, assim, eu sei que o meu perfil é de risco porque eu opero no mercado financeiro. Só que eu não quero arriscar quando eu entrar nessa operação. E tentar evitar o inevitável. E é isso que ele traz, o Mark Douglas, que ele fala assim, que as pessoas que conseguem, né, realmente pegar todo o disponível ali no mercado, elas não ficam com esse medo, né, da perda, esse medo do risco que corre. Né? Elas assumem o risco e pronto. E mesmo diante de uma operação de fracasso, né, de um loss grande, elas sabem que aquilo é momentâneo, que aquilo é passageiro e que faz parte, né, que todo dia que ela está entrando no mercado é o risco que ela está correndo. Será que a gente pensa realmente nisso? Né? Quando a gente senta na frente do computador, que a gente vai clicar numa operação, a gente realmente assume o risco que a gente está correndo? Né? A gente aceita totalmente o risco, né? E as consequências desse risco, eu acho que a gente evita pensar nisso. Por isso que fica uma luta muito grande em evitar o inevitável. E a gente concentra esforços não na operação, não nas estratégias e não nas saídas. A gente concentra esforços em não correr risco. Aí a gente já perde o foco da nossa concentração. Lembra que uma das habilidades da competência do trader, lá no começo que eu falei, era a concentração? Isso já nos faz perder um pouco o foco da concentração, né? Deixa eu ver aqui o Armando tá falando. Oi, Armando. Ele tá dizendo, hoje eu travei nas operações por conta de um loss de segunda e não conseguia me arriscar. Pois é, Armando, é exatamente isso que a gente está tratando. E assim, eu vou reforçar um pouco disso, um pouco mais nesse próximo slide, porque o que acontece, né? Muitos erros no trading, ele tem origem de atitudes que a gente assume diante de erros passados, gerando medo nas ações. Então é isso que você está falando, Armanda. Gente, eu saí do ar? Caiu? Pessoal, vocês estão me vendo? Eu tô no ar ainda? Pessoal? Eita, caiu. Eu tô? Vocês estão me vendo? Pra mim aparece como erro. Vocês estão vendo normal? Então vou continuar. Aqui pra mim apareceu como um erro. Que estranho. Pera aí, deixa eu atualizar aqui. Deixa eu ver se aparece. Nossa,
que engraçado. Isso nunca tinha acontecido. Peraí, vamos ver. Ah, agora eu apareci. Obrigada, pessoal, pelo feedback aí. Obrigada, tá? Toca o enterro. Hoje toca o enterro. Obrigada pelo feedback, pessoal. Obrigada. Pra mim tinha dado que eu tinha saído do ar. Né? Então, a Armanda, a Armanda, né? Desculpa, eu falei errado. Me perdoe, Amanda. Me perdoe, tá? Então, Amanda, o que acontece é exatamente isso que você falou. Ó, muitos dos erros, né, que no trading que a gente tem, eles têm origem. Eles se originam de atitudes que nós tivemos lá no passado, errada, e acabam gerando medo, né? Então, é isso que acontece, né? Então, não é do nada que muitas vezes eu como a pessoa fala, fui mão de alface, eu vi o possível, mas não pude pegar o possível, que foi o começo da nossa conversa, né? Por conta disso. Então, assim, como tá dizendo aí, né? Não aceitar o risco tem a mesma força que a gente faz a mesma força para evitar esse risco. Ou seja, quando eu não aceito, eu também estou agindo com uma força tremenda para evitar esse risco. E acontece aquilo que eu falei anteriormente, né? A gente acaba perdendo a concentração no que de fato é importante e olhando para evitar o erro, para evitar o risco, né? Então a gente fica muito mais focado em evitar do que na operação propriamente dita, tá? E aí é por essas e outras razões que acontecem, né, frases, né, que nós vemos frases como essa, ó, no dia seguinte, né, após o ocorrido, fiz apenas uma operação, tive gain. Apareceram 2 outras oportunidades para entrar e não entrei. Não sei por quê, né? Agora nós sabemos por quê, porque nós paramos para pensar sobre isso, né? Porém, a minha leitura estava correta, né? E o Gilberto está falando que está com o psicológico abalado. Claro que está, Gilberto, eu acredito nisso. Por quê? Porque, assim, em função de erros passados, a gente acaba trazendo, né, consequências que não são boas para as próximas operações, né? E a Amanda tá dizendo que o psicológico tá atingindo o fisiológico já. Sério, Amanda? Então, Amanda, isso é muito comum, sabia? Atinge mesmo, ataca mesmo. Então, ou a pessoa tem uma série aí de fatores, dor de cabeça, né? Cansaço, perda de cabelo, aumento do apetite, né? Uma das coisas que a gente pode fazer, que eu sempre falo, inclusive lá no meu canal tem até um vídeo que eu trato sobre isso, a prática da atividade física, eu sempre falo para vocês, né? Mas é fundamental. Eu sei que nesses dias nós não estamos podendo sair muito, né? Mas tente fazer algo que dê para você fazer em casa, não sei, né? Desça alguns degraus para aqueles que moram em prédio, né? Ficam dando algumas voltinhas dentro de casa mesmo, pulem corda, né? Façam alguma coisa que faça com que vocês liberem um pouco dessa tensão, porque o nosso trabalho ele é muito estressante de fato, né? Então, assim, tentar evitar o inevitável gera muitos efeitos catastróficos, né? A gente acaba perdendo essa competência de negociar, né? O que é a competência, como eu falei anteriormente, né? São aquelas habilidades de concentração, de disciplina, né? Como eu falei anteriormente, e a terceira habilidade, que é a atenção, disciplina e concentração, disciplina, e a outra eu esqueci. Deixa eu ver, vou lembrar enquanto eu leio aqui. Tá. Aí o Matheus tá dizendo assim, ó. Você é trader? Se sim, o quanto tempo é a sua atividade principal? Nossa, quanta pergunta, Matheus! Aí o Gilberto tá dizendo, estava no mês com 102 pontos positivos no dólar. Devolvi tudo hoje. Puxa, Gilberto, que pena. Tenta pensar assim, ó, como como foi falado ali no começo, né? Como a gente conversou no começo. Veja como uma situação momentânea, né? É algo que é passageiro. No entanto, Gilberto, acho que tem alguns fatores que são importantes para você levar em consideração, né? Primeiro, descobrir
a causa do seu erro, o porquê que você errou, né? E assim, eu costumo falar para as pessoas que descobrir a causa do erro fica muito mais fácil quando você faz um diário de bordo. Oi, Martine, tudo bem? Quanto tempo? Boa noite. Ai, que bom que você está aqui com a gente. Obrigada, viu? Então, Gilberto, tente perceber o que foi, né? Que como eu falei, como a gente falou anteriormente, né? Que eu estava falando ali com a Amanda, qual foi a consequência, o que te levou a ter esse erro, que está te trazendo esse medo, né? E esses comportamentos agora. Geralmente, um diário de bordo, ele pode te ajudar a detectar, né? E eu tenho certeza que se você parar para olhar com calma as suas operações durante o dia de hoje, você vai conseguir identificar. E isso é importante, tá? E aí, ver isso como algo passageiro, né? Porque assim, você, provavelmente, na próxima vez que você for operar, você vai estar com medo. Provavelmente você vai sentir medo, provavelmente você vai sentir receio. Por quê? Mas você tem que saber que isso foi por conta de uma atitude sua e em nada tem a ver com o mercado, né? Que o mercado, ele agiu como de costume, você que desviou, né? Eu costumo dizer assim que a única variável que a gente consegue controlar somos nós mesmos. Então, se houve alguma coisa ali, quem saiu fora do planejado foi a sua atitude. Então você tem que ter, isso pode te ajudar a voltar a operar com tranquilidade, porque certamente você vai ficar um pouco receoso, né? Ainda mais que você perdeu aí 102 pontos, é coisa pra caramba, né, Gilberto? Sinto muito, né? Aí o Ricardo tá dizendo pra gente que a mesma disciplina do trade pode ser usada na atividade física, é verdade. Sim, Ricardo, eu uso muito isso. Meu, assim, acho que vocês todos sabem, né? Eu amo correr, sou apaixonada por corrida, né? E o quanto isso me ajuda na questão da disciplina. Porque eu vou dar um exemplo outro dia, né? Que eu tava conversando com uma amiga, então, assim, as pessoas que estão se preparando para maratonas que vão acontecer no próximo ano, elas estão se preparando esse ano, né? No final do ano, aí o pessoal já está se inscrevendo, já está comprando passagem, já está em cima de planilha, treinando direitinho em cima da planilha, se alimentando corretamente, dormindo bem. Tudo isso é disciplina, né? E isso tem me ajudado muito, né? Parece que não, mas ajuda sim, porque a gente começa a criar. Isso a gente acaba levando para toda a vida, né? Aí, beleza. Aí o Moacir é a nossa psicotrader. O Daniel, boa noite, obrigada pela live. Eu que agradeço, Daniel, a presença de você, a sua presença, a presença de todos vocês aqui. Se o trader iniciante soubesse ter disciplina e estudar muito, não teria tanto. Muito não teria tanto. E ter disciplina e estudar muito não teria tanto. Eu não entendi muito. Ah, tanto loss. Perfeito, li embaixo. É verdade. É verdade. O perder 102 pontos no mini dollar não tem disciplina nenhuma. Teve loss, vai lá tomar café, assistir TV, depois volta a operar. Mas olha, seu Daniel, como pode, né? Esperando terminar para correr 10k. Ai, Gilberto, que delícia. Quanto tempo que eu não corro? Porque eu tô evitando, né? Por conta disso que eles têm pedido pra gente ficar em casa. Ai, dá até saudade. Olha só, até eu fico, mas tudo bem, né? Vai passar, vai passar. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. Se a nossa profissão ela é extremamente contraditória, então como manter as competências, né? Que foi o que eu falei anteriormente que a gente estava falando, que é da disciplina, a concentração e a misericórdia. A terceira, não consigo lembrar. A disciplina, a concentração e... Gente, me ajuda. Disciplina, concentração. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. É disciplina, concentração e quais são as competências? Tá faltando uma. Vamos ver quem fala primeiro. Então, como manter as competências de negociar com sucesso diante da incerteza que é a vida de trader, né? Então, como fazer isso, né? Porque se é contraditório, né? Porque primeiro eu tenho que manter essas competências, né? Para ser um negociador bom. E como eu posso entrar com tudo isso diante de toda a incerteza, né? Da vida de incerteza que é o mercado de trader? Aceitando o risco.
né? Então, não adianta eu querer, né, evitar ele escalar, ele faz parte do nosso trabalho e ele não tem como ser evitado. Ele está lá. Ele tem como ser mensurado, nós temos como criar probabilidades, ver as estatísticas, mas nós temos que aceitar o risco. E lembrem-se, eu coloquei até bem grande embaixo, né, para a gente não confundir. Deixar de ter medo não significa ser imprudente, tá? Isso tá claro para vocês, né? Isso tem que estar bem claro. Aí o Ricardo tá dizendo: fui nadador, que legal! No início dos anos 80, cheguei a treinar um dia com o Zé João, na São Silvestre, João do Pulo. Que legal! Muito legal, Ricardo, parabéns! Aí o Gilberto tá falando, né, que a diferença é a quantidade de contratos também, né, às vezes assim, se eu tô insegura ali, às vezes entrando numa determinada operação, pode ser a quantidade de contratos, onde eu estou colocando meu stop, aquele valor de fato eu poderia estar arriscando, porque o risco a gente tem que aceitar, porque faz parte da nossa profissão, né? E o Gilberto está falando, você esperará o dólar nessa altura? Meu teto era 54,14. Uhum. Pois é, mas assim, eu acho que assim, nesse nosso bate-papo de hoje, nós pudemos aprender algumas coisas. Eu espero ter gerado aí alguma pontinha de autoconhecimento em vocês, né? Que vocês possam ter parado para refletir e tentar entender um pouco o comportamento de vocês diante de algumas situações, né? E saber que quando acontece, né, de eu ter um medo, de eu estar com medo de operar por conta de erros que eu tive lá no passado, então a questão foi comigo, né? Não foi com o mercado, né? Foi algo que eu fiz que eu não deveria ter feito. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês, né? Eu agradeço a participação de todos vocês. Peço, se gostaram, dê um like, né, no vídeo aqui. Peço, inscrevam-se no meu canal. O link do meu canal tá na descrição dessa live. Outra coisa, eu acho que a maioria sabe, né? Mas tem alguns que ainda não sabem. Eu tenho um e-book, que eu fiz um e-book gratuito para vocês. Então, assim, lá também dá algumas dicas interessantes. O link do e-book tá aqui na descrição também da live. Como a Amanda estava falando, né, Amanda, dos aspectos psicológicos afetar o fisiológico, isso acontece sim. Uma outra dica que eu dou também são técnicas de relaxamento. Tem aqui o link também de um material de relaxamento do Jacobson, que é um médico psiquiatra que ele estudou essa técnica, então eu copiei, achei ela bem interessante, então vocês podem baixar lá, tá? É tudo gratuito. Eu que agradeço, Ricardo. Obrigada, Amanda, você também. Aí, Ricardo, manda like e faça mais vídeos. Pode deixar, vou fazer. Eu tenho subido vídeos no meu canal, né? Daqui a pouco esse vídeo já vai subir pro meu canal, tá? Sábado eu sempre subo um vídeo rapidinho pro meu canal também. E eu espero ter ajudado. Obrigada, Gilberto. Que bom que você gostou. Pode acompanhar. Toda segunda-feira a gente tá aqui, tá? Às 20 horas. Hoje, por conta do feriado, eu fiz na quarta. Obrigada, Edu. Baixa sim. Obrigada, viu? Pessoal, uma boa noite para vocês. Bom descanso. E até sábado com um vídeo. Mas assim, eu estou sempre nas redes sociais. Estou lá no grupo Acredita Operador. Pode deixar o recadinho de vocês lá que eu vejo, tá? Pode deixar na minha página também do Face, que tá aqui na descrição. No meu YouTube eu leio todos os recados também, tá bom? E até a próxima. Uma boa noite, um bom descanso para vocês. Obrigada, eu que agradeço. Até a próxima.